Nossa aula já vai começar. Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Voltei, crianças. Agora nós vamos fazer a nossa revisão de ciências. Tia, mas a senhora não vai fazer amanhã? Não, sabe por quê? Amanhã vocês vão ter várias aulas, certo? Então, vocês vão ter música, vocês vão ter informática, empreendedorismo. Então, amanhã vocês só vão realizar a prova de ciências, tá bom? A revisão vai ser hoje, ok? Então, na prova de ciências, também tá muito fácil. Vou só dar as dicas que vocês precisam para fazer a prova, né? A primeira parte nós aprendemos que a planta, ela tem as suas divisões. Então, nós vimos as partes da planta, certo? Então, tem plantas que têm todas aquelas partes, como folha, caule, raiz, tronco, fruto e a semente que fica dentro do fruto. Muitas plantas têm em comum essas partes, certo? Então, vocês vão estar observando na prova, né, uma dessas partes que elas têm em comum, tá bom? A próxima observação é que as plantas, elas precisam de cuidados. Na experiência do feijãozinho que vocês fizeram, lembram? Então, elas precisaram de cuidados especiais para poder crescer e se desenvolver, né? Então, os cuidados principais da planta e necessários são a água, ela não pode viver sem água, ela precisa da luz do sol, né? A luz e calor do sol e o ar que ela respira. Então, é importante essas partes para a planta, ok? Então, ela precisa de frio? Não. Ela precisa só do gás carbônico? Não. Ela precisa só de água? Não. Ela precisa desses 4 elementos: a água, luz e calor do sol e ar. Esses são os elementos principais que a planta precisa para poder viver, ok? Nós aprendemos também que as plantas são úteis para os seres humanos. Nós utilizamos elas no jardim, na alimentação, na confecção de móveis, né? Até os materiais escolares, alguns deles são feitos com as plantas, como o lápis, né? Que é feito de madeira, e o papel, que é feito, que vem da folha da árvore, né? Então, as plantas, elas são importantes e úteis para nós seres humanos. Então, existem aqueles para alimentação, existem aqueles para móveis, existem aqueles que são só para enfeitar. Então, eu vou dar aqui o nome de algumas plantas e qual o tipo dela. Então, nós temos aí o cravo. O cravo é um tipo de flor. A rosa também é um tipo de flor. E a margarida também. Então, esses 3 nomes são nome de flores. Temos aí o algodão. O algodão, gente, ele é usado para fazer os tecidos de algodão, né? Então, por exemplo, essa roupa que eu estou usando é feita de algodão, né? O tecido. Então, a planta produz o algodão é levado à fábrica e aí feito o tecido e aí que faz a roupa feita de algodão, certo? A cerejeira e o pinho são tipos de madeira usados para fazer móveis, né? Como a mesa, a cadeira, né? O armário, guarda-roupa. Então, esses móveis são feitos com esses tipos de madeira. Existem outros, eu coloquei aqui só alguns exemplos, certo? E temos também na alimentação, a gente tem uma diversidade muito grande de plantas na alimentação. Eu coloquei aí 3 exemplos. Laranjeira é a planta que dá a laranja. Bananeira, tá muito fácil, né? O quê? A banana. E a macieira, que a gente viu lá no nosso livrinho, lembram? Mas será que nasceria a macieira? O que nasce nela? A maçã, né, gente? Então, essas plantinhas aí são utilizadas pelos seres humanos.
humanos e cada uma tem uma finalidade diferente. Agora nós vamos falar sobre os animais, né? Que a gente estudou também. Os animais, existem aqueles que vivem na selva, soltos, livres. Esses animais são chamados animais silvestres, eles são da selva. As características principais do animal silvestre são: eles precisam de outros seres para se alimentar, eles vivem livres em seu ambiente natural, né? E eles não podem ser criados pelo ser humano. Por quê? Se eles são selvagens, isso significa que eles podem ser perigosos, né? Podem não, eles são perigosos. Então, a gente não pode criar esses animais em casa. Portanto, eles não são domesticados, ok? Então, os animais silvestres, eles são criados livres, eles se alimentam de outros animais. Tem aqueles que não comem outros animais, né? Que comem somente plantas, mas eles têm que ser criados soltos, não pode ser criado pelo ser humano. E aqueles que nós podemos criar, nós chamamos eles de animais domesticados, né? Que nós criamos para utilizar também, né, o que eles nos dão, como a galinha, a gente utiliza na alimentação, a carne e os ovos dela. Temos a vaca, né, que produz o leite, a carne e o couro, né, que é usado para fabricar sapatos, bolsas, cintos, etc. O cavalo, que é usado como meio de transporte, né? Então, esses animais, eles são domesticados, né? O homem cria com uma finalidade, que é também útil ao ser humano. O peixe, né? Nós comemos o peixe na nossa alimentação. E a ovelha, além da carne, né? Alguns comem, e ela produz a lã, né? Então, ela nos fornece a lã. Então, esses animais nós chamamos de animais domesticados, ok, crianças? Então, aí foi uma pequena revisão de tudo que vai cair na prova. Se você ler a prova com atenção, você vai tirar 10, né? Então, eu desejo a todos uma boa prova amanhã, com muita atenção, tá bom, crianças? Um grande beijo e eu espero vocês aqui amanhã.